Hello, amigos! Tudo bem com vocês? Também eu aqui, Jordana e Letuísa. Oi, gente! No segundo episódio do livro Temor do Sábio, hoje falaremos sobre os capítulos 6 aos 10. A Letícia vai fazer alguns comunicados no começo. Sim. Então, oi, gente, aqui é a Letícia e, gente, então, vamos lá. Queria falar pra vocês, então, que os próximos capítulos vão ser os capítulos dos capítulos do 11 ao 19, certo? E eu fiquei de ter um compromisso com o Thales e de eu mandar um alô pra ele. Então tá aí, Thales, alô. Engraçado. Mas assim, Thales, muito obrigada. O Thales, ele é sempre muito gentil, ele comenta os posts no Twitter, ele cria teorias, faz comentários super inteligentes e sempre muito, muito educado com a gente. E tá aí, Thales, muito obrigada, sério, muito obrigada mesmo. E também quero agradecer outras pessoas que às vezes eu esqueço de agradecer, que é o Danilo, que mandou o primeiro e-mail que a gente teve da vida do podcast, e o Wesley, que também junto com o Thales no Twitter, ele conversa bastante, tem muitas teorias, ele é muito genial nesse sentido também de teorias, gosta de comentar, e a gente recebeu 2 mensagens essa semana, que foi do Juan e do Luiz, e foram mensagens muito positivas e gentis, muito agradecida estamos, né, Jordana? Sim. E acaba que fico mais responsável pelo Twitter e pelo e-mail, mas, gente, pode mandar e-mail, dúvidas, comentários, algum feedback, seja positivo ou negativo, a gente tá abertos a escutar, com certeza. E tem uma outra coisa pra falar. Gente, que capítulos legais. Você gostou desses capítulos, Jordana? Nossa, gostei pra caramba. Cara, esses capítulos, eu acho que, tipo assim, marcaram realmente o início, assim, do Temor do Sábio. Porque a gente tinha notado que os anteriores tinha mais marco do percurso, acho que aconteceu bastante coisa no marco do percurso. Nem tanto na narrativa, porque na narrativa dos capítulos anteriores foi quase como uma continuação do Nome do Vento mesmo. Uhum. Até esses também parece, a gente não sentiu, mas teve muitos acontecimentos, teve muitos altos, muitos baixos, e foi muito legal de ler, muito legal. E por último, eu vi um vídeo do Patrick Rothfuss. Esse vídeo, ele deve ter uns bons anos, mas na época do vídeo ele já tinha publicado tanto o Temor do Sábio, já o segundo livro, e ele tava falando o seguinte, que um moço da plateia fez uma pergunta super genial pra ele sobre uma palavra, e ele fala o seguinte: olha, eu não costumo mostrar minhas cartas que eu tenho na mão, então eu não vou falar sobre isso com você, mas na internet tem muita coisa interessante. E, inclusive, tem um site, e eu fui atrás desse site, gente, chama Tor.com. Lá no Twitter eu coloquei o link pra quem quiser ler. E ele fala, e esse site, gente, me surpreendeu muito, porque eles fizeram análises de capítulo por capítulo dos meus 2 livros, e eles afundaram sobre detalhes que eu nunca imaginava que as pessoas iam perceber. Eu me imaginava falando 40 anos depois de ter publicado os livros, tipo, nossa, eu sou muito genial, vocês não viram isso, tava isso aqui e tal aqui. E essa pessoa, que é o Joe Walton, que ele escreveu nesse site em 2011, tanto você tem uma noção de que tá 10 anos depois e tá super recente, né, porque, enfim, os livros não envelhecem. E lá esse cara fez várias teorias e a sensação que eu tenho é, gente, mergulhem nas teorias de vocês, mergulhem nos detalhes. O Patrick é genial e, tipo, não se amedrontem. Pega na pista, divulga, tipo assim, pensa, vai ser muito bom. E é isso, é só isso. Eu enrolei, né, Jordana? A cara da Jordana é de que eu enrolei muito. Vai, Jordana, começa, desculpa. Podcast Chanel! Então tá, então vamos agora. A Jordana faz essas piadas, mas o podcast é de nós duas, e ela sabe. Na verdade é da Letícia. Na verdade não é. Vamos lá! Então tá, então a gente vai agora na narrativa em si. Vamos começar o capítulo 6, Amor. Meio que o começo é
só fazer um retrospecto. No capítulo anterior, o capítulo 5, a gente tá naquele contexto da eólica, em que tá o Colt, o Will, o Manet, o Sim, e ele está prestes a tocar uma música. Inclusive, Stantion já começa o capítulo 6, conduzindo ele até o palco, colocando uma cadeira e tal. E Colt, divagando, enquanto pega o seu alaúde, divaga um pouco sobre amor, que fala: de nada entendem os poetas que falam sobre amor, ou o povo que realmente tem um affairzinho assim, que eles não sabem nada de amor. Pergunte para um músico em uma trupe, de trupe, né? que produz música, que eles de fato vão saber o que é amor. E ele fala isso e começa a descrever o seu alaúde, que ele estava num estojo bem roto, bem desgastado mesmo, só que ele começa a descrever o alaúde como se fosse o amor de sua vida mesmo, a coisa mais preciosa que ele tem, e de fato é a coisa mais cara também que ele tem. E de maneira quase idealizada, como é perfeito seu instrumento, mas num capítulo posterior ele fala que ele, na verdade, estava um pouco torto, às vezes ele desafinava de um jeito ali, mas que para ele era perfeito. A sensação que eu tive é o seguinte, então o Quoth, ele é uma cena que o Patrick descreve, mas não é uma descrição enjoativa. Ele descreve o couro do estojo, quanto o estojo foi envelhecido, mas que dentro ele guardava um alaúde que não era o dos melhores que tinha na eólica, mas era um alaúde super bonito. Era um alaúde super bem feito. E aí ele descreve, nossa, a descrição é muito boa, que quando ele passa a mão sobre a madeira do alaúde, ele tem um jeito de sentir a madeira. E tipo, é engraçado porque eu não toco violão muito bem, mas quando você pega na madeira do violão, tem um tato diferente, sabe? A sua mão desliza na madeira, é diferente, sabe? É diferente. Então, eu comecei a poder sentir um pouco, as descrições foram muito, muito boas. E dá a sensação de que do que ele vai fazer depois. Então, assim, o que ele fez foi insensato? Talvez foi. Mas, assim, pela música, o Quoth, ele faz esse tipo de insensatez, eu imagino, sabe? Ah, ele faz isso em tudo. Não, é porque, tipo assim, ele guarda tanto amor que ele nunca rebaixaria a sua música pra agradar a aristocracia pra encontrar um mecenas. Ele nunca vai rebaixar a música dele pra agradar ou somente por dinheiro. Mas por dinheiro, ele agradaria a música. Então, ele se embananou todo na taxa escolar por conta de comprar um alaúde, porque ele não consegue viver sem o alaúde. Mas ele nunca deixaria de tocar aquilo que ele quer pra agradar e encontrar um mecenas que tá ruim, nesse caso, pra ele. E também porque o Ambrose minou qualquer Sim. mecenas, né? Aí ele chega um momento que fala: sim, o meu alaúde, ele tinha falhas, mas que importância tem isso quando se trata de questões do coração? Amamos aquilo que amamos, a razão não entra nisso. O amor insensato é o mais verdadeiro. Não amamos aquilo por conta de alguma coisa, amamos aquilo apesar de alguma coisa. Então, assim, e foi lá ele, nesse amor insensato, fazer insensatezes. Primeiro ele tocou uma música que era uma música popular, do Carneiro Guia, que era uma música que todo mundo conhecia, que bastava ter 2 dedos praticamente para tocá-la. Só que ele fez uma performance como se fosse a música mais difícil do mundo. Atuou, arfou. A maioria da plateia, depois que ele terminou de tocar, aplaudiu estrondosamente. Só que alguns, meio desconcertados, ficaram desconcertados, a aristocracia, começaram a rir. Na verdade, não, muito pelo contrário. A aristocracia... Não, a aristocracia ficou desconcertada porque alguns poucos riram. Os músicos, né? Exatamente, os músicos riram. E a maioria da plateia ali, que era aristocrata, ficou meio desconcertada com o que estava acontecendo. E depois ele já emendou uma segunda música que chama Tim Tatá Tornin, que é a melhor canção escrita para 15 dedos. Ou seja, era bem difícil de tocar. Inclusive, o pai de Colt mandava ele tocar quando ele tava se achando demais. Tipo assim, vai ter humildade, vai tocar essa música que é difícil. Era uma música que poucos sabiam tocá-la. Só que ele tocou com um tédio, com uma indolência tão grande que parecia ser a música mais fácil do mundo. Um parabéns pra você mesmo. E foi muito legal ler. Porque, assim, ele fez uma
uma cara de tédio tocando essa música. Bocejando Ele bocejou, mesmo. ele falou assim, eu senti o bocejo, eu deixei o bocejo ir. E foi muito bom. E assim, gente, vamos pensar o seguinte, quais eram os motivos? O que o Colt é muito inteligente, ele não ia fazer as coisas por motivo algum. Ah, só um minuto. Quando ele terminou ali sem reverência nenhuma, então o pessoal nem tinha entendido que ele tinha terminado, quem não sabia muito de música. Só que quando ele terminou, os assobios, gritos, risadas daqueles poucos que tinham rido na canção passada foram ainda mais altos. E a maioria da plateia ficou sem nem entender o que estava acontecendo. Ficaram até um pouco ultrajados com o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo mesmo. Sim. Agora diga. E é bom quando a plateia entende o que você tá falando, né? Pelo menos uma parte, tipo assim, o que ele fez foi muito genial. E é bom quando. Você sabe quando é bom que você faz alguma coisa ou fala alguma coisa e alguém ali te entende e ri? Então, eu acho que é bom essa sensação. Mas assim, voltando à questão dos motivos, o Cole sabia que a parada do Mecenas estava meio que perdida pra ele, porque o Ambrose tinha complicado muito a vida dele. Tinha envenenado A mesmo. quilômetros, a quilômetros de distância ele não conseguiria provavelmente um mecenas. Então, quais que eram os objetivos? Gente, pensa bem. Ele tinha acabado de ver um aristocrata modegando com a Dena que super esnobou ele e falou que ele tocava música popular. Aí ele pega e toca música popular. Ou seja, um dos primeiros motivos seja, vou te mostrar o que eu posso fazer com uma música popular, meu querido. E aí ele pega e faz e toca uma música popular da forma mais complexa que possa se imaginar. Segundo, é que ele queria se vingar não só do próprio Kellyn, que é o cara que esnobou dele, mas de toda a aristocracia que o esnobou. Porque pensa, por conta de um falso boato que o Ambrose criou dele, todos tinham se negado ao talento do Cole. Então, tipo assim, também foi um pouco de vingança. E por último, ele fez isso porque ele queria dinheiro para a taxa escolar. A eólica era uma forma dele ganhar dinheiro, que não fosse pelos aristocratas, mas que fosse pelos músicos com as doações de bebidas. Então sempre teve um motivo ali. Outro motivo que ele fez mesmo foi de vingança daquele pessoal ali. Ele queria, na verdade, prestigiar os seus colegas músicos, aqueles que realmente entendiam, e meio que rir da cara daqueles que não entendiam, que estavam lá só por status. Sim. E eu acho que ele conseguiu isso muito bem. E eu, tipo assim, eu adorei a Marie lá chegando pra ele lá, tipo, menino, tu é doido, tipo assim. É muito bom, tanto que ela é forte, tipo assim, ela chega e fala, tipo, moço, você simplesmente fez uma coisa genial, perigosa, insensata, mas eu adorei, foi mágico. E o Estanquião já, tipo assim, meu Deus, menino, você não consegue fazer uma coisa sem ser arriscada. Pelo amor de Deus, se a Cat, a plateia não gostou tanto. Mas, tipo assim, a Marie defendendo o Quoth, é muito bom. E o Simon e o Will. O Simon, porque ele não entendeu. O Will, eu acho que ele tem dificuldade pra entender coisas abstratas. Parece que o Will é muito concreto, né? E o Simon, simplesmente, porque ele é meio palhaço mesmo. Aí o Manet fala, então basicamente o que aconteceu aqui é uma situação de duas plateias. Os que conhecem de música o suficiente para entenderem a piada e os que precisam de quem lhes explique. Então aqueles que não sabiam o que aconteceu foram feitos de bobos e eles foram os aristocratas, né? E depois que ele fala isso, o Manet começa a galantear pesado a Marie. Sim. Então, assim, foi muito engraçado. O Manet, ele é um pouco mais velho, deve ter, sei lá, uns 50 anos, e a Marie devia, sei lá, ter uns 30, pelo que eu entendi. Sim. E, assim, ela era uma mulher mais forte, mais bem vivida. Mais alta que ele. Mais alta que ele. E que ela, por vezes, amedrontava homens, assim, né? Mas ele foi lá e foi, tipo, deixa eu pagar uma bebida pra você, não sei o quê. Foi muito engraçado o jeito que Foi. ele... Um gordinho baixinho, que se acha. Não, eu acho que, tipo assim, ele soube identificar uma mulher que chamou muito a atenção dele. Igual ele falou, tipo assim, essa mulher é 5 vezes mais do que qualquer mulher que vocês tenham conhecido, alguma coisa assim. Então, tipo assim, ele usou os métodos dele de charme lá. E parece que deu certo, porque a Marie meio que na hora ficou meio assim, o que você tá falando? Porque foi uma abordagem bastante direta, mas não mal educada. E aí ela, no final, ela topou e foi muito estranho mesmo, realmente. Mas foi legal de ver, Foi né? cômico.
Aí o Simon ficou tipo assim, what? O Simon que a gente tem que lembrar que é o que tá sempre Atazanando. perseguindo as mulheres, né? Enfim, aí um segundo momento nesse capítulo, Manet saiu, né, em busca de pastos mais verdes Sim. e ficaram os 3 meninos lá bebendo. E foi muito legal porque teve aquela parte Na do. verdade, não. Por enquanto, ainda não. As bebidas foram ganhas e jogos foram perdidos. Eles começaram a ganhar um monte de bebida dos jogadores, Mané ainda não tinha saído. Eles estavam ainda uns 4 ali, jogando o jogo dos 4 cantos. E aí, como o coach estava perdendo um monte de rodada e o Mané era o seu parceiro, o Mané diz enfurecido: eis uma carta para os exames de admissão. Digamos que você tem 3 cartas de espada na mão e 5 espadas foram postas na mesa. Quantas espadas isso dá ao todo? E o coach nem estava prestando muita atenção, porque estava pensando que, putz, eu sou meio besta mesmo, né? Eu tinha que procurar, na verdade, um mecenas. Isso ia deixar a minha vida muito mais fácil. Aí ele nem responde o Mané assim. Aí o Simon, né, que fica falando assim, e muda de assunto e fala que agora que você já cantou aqui, vamos cantar aquela música do Asno, do Ambrose, né? Aí o coach fala: não, eu não tenho mais nada a ver com aquele homem, agora a gente tá kit. Aí o Simon: que mané kit o quê? Há menos de um mês você jogou meio quilo de manteiga rançosa, afrouxou a cilha da cela dele. Aí o coach fica puto assim da vida e fala: para de falar isso, né? Só você e o Will sabia disso. Agora o Mané tá sabendo e todos aqueles que ouviram essa voz alta, né? Que você acabou de gritar, né? Aí aparece a garçonete e fala: vocês estão com sorte, né? Uns músicos ofereceram bebidas para vocês. Aí cada um pede sua bebida de escolha. O coach, ele pede a Something, né? Que é uma bebida que, na verdade, que é aquele acordo que ele tem com um bar de pedir um copo d'água, de uma bebida que não existe, pra ficar com parte do ganho, né? E o Mané, ele saca, assim, o que estava acontecendo e pede essa mesma bebida. Do dele, é claro. Exatamente. Aí, quando chegam as bebidas, o Sil e o Win, tipo assim, só você que pede essa bebida, eu nunca peço, é só o coach que bebe esse negócio aí. Aí o Mané fala: eles não sabem? Aí ele oferece a bebida pra eles e eles percebem que era um copo de água. Falam: mas como assim, né? Você tá sempre pedindo essa bebida, você tá pedindo água. Aí o Mané explica: não, isso é um velho truque de uma prostituta inexperiente. Que às vezes o interessado oferece uma bebida pra tentar cortejar mesmo, só que essa prostituta, né, não aceita porque quer ficar com parte dos ganhos e porque quer ficar sóbrio. Aí ele vai e fala: não existe truque novo pra um cachorro velho como eu. Não, e o tanto que essa cena foi boa. Tipo assim, o tanto que foi bom de ler. Tipo, é uma conversa super casual. Tipo, que eu vou levar pra minha vida. Eu vou contar isso pras pessoas. Olha que legal, gente. Nem sei se isso existe, mas eu vou falar que existe. Assim, nossa, antigamente as pessoas, elas faziam isso porque é um jeito de ganhar. Eu achei muito jeito. Sei lá. A Jordana tá fazendo uma cara pra mim, gente. Só Deus sabe. Enfim, é isso. Vai, Jordana, pode continuar. Desculpa. Outra coisa interessante que acontece também é que o Mané ensina ele a fazer esse truque melhor. Sim, ele tá te passando pra trás. Estão te passando pra trás. Porque assim, tem que ser dividido por 2. Pela pessoa que ganha a bebida e pela casa. Ele falou assim: não, mas eu divido pela casa, pra mim e pra pessoa do bar. Eu falei assim: não, a casa que é obrigada a pagar pro cara do bar, né? Aí, inclusive, ele vai no final ter essa conversa com o moço do bar, que 3 é diferente de 2. Sim. E aí ele tira um tanto bom, né, de lá, né? Um talento e 3 iotas e mais 2 cervejas Bredon. E, tipo, na volta dele, que tá voltando só o Sim e o Will, porque o Mané já tinha se dispersado, o Cole canta um pouquinho da música pro Will e pro Sim, e aí ele deixa os meninos no cercado, né, que é onde eles dormem, e ele vai andando pela universidade. E assim, até ele chegar, né, ele passa por várias construções, passa pelo arquivo, passa pelo cabo. E é descrito de maneira muito nostálgica, né? Exatamente. E isso, sabe, me fez pensar muitas coisas, porque, tipo assim, um dos prédios que ele passa é o prédio dos professores,
que até mais pra frente a gente vai passar por ele ali nos próximos capítulos, que mostra a imagem de Tecã, que é Tecã estava descalço à entrada de sua caverna falando com um grupo de jovens estudantes. O que dá a entender que Tecã seria tipo um filósofo, né, da época. Então, Quase um Platão. tipo uma coisa assim. E a ideia que ele falava é que ele falou assim, eu não queria sair dali. E logo no finalzinho do capítulo, quando ele chega no quartinho da Anchors, ele fala assim, nossa, fazia muito tempo que eu não sabia o que que era casa. Então, casa pra mim antes era um monte de carroças e era viagem, era trupe. Mas agora eu tô começando a me sentir em casa novamente. E aí ele termina perguntando assim: nossa, eu queria saber muito o que meu pai pensaria sobre isso. Então, assim, foi super uma volta nostálgica, um pensamento de casa, e aí eu fico com medo. Será que tá se aproximando um momento que ele vai ser expulso? Porque ele tá tão apegado a esse lugar. Então que eu fico imaginando assim, gente, será que vão tirar isso dele? Foi o que eu pensei, sabe? Outra coisa também, que ele diz que o que o seu pai estaria pensando dele, justamente porque como um root, né, um ru, ele se inquietava porque ele não queria criar raízes como uma planta. Então, assim, ele percebendo que ele estava se enraizando em algum lugar, deixava isso ele meio inquieto. Tipo assim, o que meu pai pensaria de mim dessa situação, né? Eu achei isso interessante também. Aí acaba o capítulo 6, vamos para o 7. Exame de admissão, ou você tem uma reflexão sobre isso, sobre o título. Ah, sim. E quando eu falei pra vocês que eu vou começar a maratonar esse site de pistas que esse leitor fez do Patrick, ele fala que ele analisa os títulos dos capítulos. E o capítulo em português chama Exame de Admissão. E o capítulo em inglês chama Admissions, que é tipo admissões. Que no caso, ele reflete o seguinte: não é só sobre o exame de admissão que o Quoth está fazendo. Ele também vai ter uma admissão para a Auri. Porque ele está admitindo no final para a Auri o sofrimento dele. Então, tipo assim, aí, gente, eu começo a pensar o seguinte: meu Deus, a gente precisa às vezes ler esse livro em inglês, porque muitas pistas eu imagino que por mais que a tradução seja extremamente maravilhosa, que eu adoro essa tradução, eu imagino que às vezes algo possa ter ficado perdido no meio do inglês ali, perdido. Então fica essa reflexão aí, gente. Então tá certo. Aí, então o exame de admissão. O coach estava meio preocupado, assim, porque tinha livros que eram selecionados pelos professores que ficavam no tomos, que é como se fosse um cômodo ali, uma seção do arquivo mais bem iluminada, e que na época do exame de admissão ficava bem cheia, porque ali estavam os livros selecionados pelos mestres para estudar para a prova de admissão. E o coach, na ausência do contato desses livros, ele tinha que pesquisar, caçar mesmo, edições de livros mal traduzidos e, por vezes, ultrapassados, assim. Então, às vezes, não tinha tanto... às vezes, ele não conseguia ler. Era um risco, né? Era um risco. Então, ele tinha acesso à parte escura do arquivo, que era o acervo. Era o acervo? Acho que era. E o tomos, que era aquela parte que os não aprovados ainda nos exames. Como é que era mesmo? Não, era isso mesmo. Os não aprovados para Elir não poderiam entrar no arquivo, né? No acervo. Eu não lembro se é isso, não. O tomos, pra mim, era dentro do arquivo. Não, o tomos é dentro do arquivo. Mas existe o tomos e existe o acervo. Aí o acervo é só para quem já foi... subiu para Elir. Entendi. Porque o Elir também é uma escada. É o segundo degrau, como se fosse assim. Então, ele não poderia entrar no tomos. Tinha acesso ao arquivo. Ao arquivo, acervo, só por meio do subterrâneo da Auri. Era escuro, lá ele podia mexer, mas lá não tinha as coisas atualizadas como os mestres tinham separado direitinho. Então ele estava atrasado. E aí, ele acorda naquele dia pensando na Anchor, tá tomando o café dele e tal. E aí, ele tá sentado na mesinha dele lá tomando café, um pouco meio grog ainda. E chega, o Anchor aponta uma mulher pra ele, e essa mulher tá toda... Era uma mulher linda, com vestes nobres, e perguntando pro coach sobre o coach na Anchors, né? Pode continuar. Aí, então, ela oferece pra ele
Ela tava em prantos, assim. Aliás, ela ainda não tava em prantos, só tava bem desorientadinha, coitada. Ela oferece pra coach uma bebida. E da qual ela mesma serve. Aí você notou um detalhe interessante. Não, tá escrito no livro mesmo. Tá escrito lá. Que é porque, assim, ela fala assim: você foi o cara que quebrou o braço do Ambrose? Ele foi meio sem querer, mas foi. Ela, então eu vou te pagar uma bebida. E aí ela vai e ela volta com 2 bebidas, uma pra ela e uma pra ele. Aí ele falou assim: ah, não, pede do hidromel de Graysdale, que é tipo o Saltem que ele pediu, né? Ou seja, é água. Só que quando ela chegou e serviu e entregou pra ele, ele notou que os dedos da luva dela, que ela estava usando luva, os dedos da luva dela estavam molhados, onde ele segurou, onde ela tinha segurado na asinha do copo. Ele pensou: nossa, o Anchor deve ter lavado esse copo agora, e ela se molhou. E aí depois, mais pra frente, a gente vai perceber que foi justamente o local onde ela contaminou com o produto alquímico Sim. que envenenou o Quoth. E é isso que eu tinha observado. Que, inclusive, ele podia passar pela pele mesmo, né? Sim, não precisava nem ser ingerido. Exatamente. Então, por isso que ela tava usando mesmo essa luva. Mas Até a hora que ele vai beber, ele bebe a água e ele sente um cheiro estranho, um cheiro meio que de ameixa com noz moscada. Ele é até estranho, mas assim, logo a mulher, imediatamente quando ele toma, ela tira a luva, ele olha os olhos dela, vê que estão bastante dilatados, ou seja, ele já viu que ela tava já meio pra lá de Bagdá. E aí ela já levanta e pede desculpa e vai embora. começa a chorar. Isso, aí ele falou assim: poxa, eu poderia ter ido atrás dela, mas se eu fosse ajudar todas as mulheres que o Ambrose tinha machucado, eu ia passar a minha vida inteira correndo atrás de mulheres. E aí ele pega e foi embora. Aí todo mundo da hospedaria ficou olhando assim pro coach. Aí ele fala: não foi culpa minha, ela endoidou sozinha. Aí ele partiu pra prova de admissão. E aí no caminho a gente já começa a perceber que o coach tá muito estranho, tá muito mal aberto, né? Exatamente. Muito atípico. Exato. Aí ele compra. Na verdade, tenho que confessar, só um parênteses, que eu não noto de primeira, não notei de primeira que ele Sim, tava foi só estranho. depois. Foi meio que depois. Tipo assim, ele compra uma coisa, aí eu falei: tá bom, ele tá comprando. Aí ele vai e compra um docinho. Aí eu falei: nossa, que estranho. Mas acho que quando eu comecei que ele tava estranho, foi que ele começou a gritar. Sim. Com aquela menina lá do que ele acha da oficiaria. Sim. Tipo, esse exame da admissão é um absurdo. O cara lá nem me conhece. Ele me avalia do mesmo tanto que os outros. O outro lá me odeia, não sei o quê. E ela: moço, você tá falando muito alto. Qual que é o seu problema? Aí eu já comecei nessa hora. Aí Sim. quando apareceu o Ambrose, ele tava rindo. Aí, tipo assim. Não, quando aparece o Ambrose, e aí baixa o nível mesmo, tipo, seu pênis pequeno, foi o tipo, que eu falei: what? Exatamente. Tá acontecendo? Exatamente. Aí, tipo assim, eu falei: ih, tá muito estranho isso, tá muito atípico. Que assim, igual ele falou, o Quoth, ele não se inibe muito. Quando ele quer falar alguma coisa, ele fala. Mas tava muito. Tava demais. Muito. E ele geralmente é polido, assim. Ele Sim. geralmente é uma pessoa educada. Ele tem uns momentos de raiva, mas geralmente tem que acontecer uma coisa mais agressiva pra ele deixar soltar a raiva que ele tem. Sim. E isso não era um exemplo que deixaria ele doido. Sim, só de ver o Ambrose. Aí, quando o Ambrose é super xingado, assim, pelo coach, o Ambrose fica triunfante. E ele até pergunta: uai, Quoth, você não gosta de ameixa? É porque ele tá cuspindo mesmo as amêndoas que ele comprou. Tipo, gosto horrível de ameixa. Aí, mas o coach não tinha falado isso na frente dele, ele tinha falado pra menina lá. E aí o Ambrose, tipo, você não gosta do gosto de ameixa? Aí o coach cai a ficha, assim, que alguma coisa tá errada, e alguma coisa tá errada por conta do Ambrose. Sim. E aí ele pega e logo já vai pra trás do Simon, que geralmente o Simon ajuda bastante ele, né? E aí é muito... Gente, esse capítulo foi tão bom de ler. Foi tão bom. Porque assim... Foi muito genial, eu adorei. E foi meio filosófico também. Até porque a gente é a primeira coisa que a gente pegou da alquimia, né? A gente não tem muito contato com a alquimia, porque o Quoth não mexe com a alquimia. Sim. E aí ele vai lá no Simon. Simon. E chega lá e fala: eu fui envenenado. O Ambrose me envenenou. E cospe no chão do Simon. E o Simon: você nasceu no celeiro. Aí o Quoth pega e dá um tapão assim na cara do Simon. Eu nasci num celeiro. Eu nasci sim. E qual que é o seu problema falar isso pra mim? Só porque eu não sou rico, isso não significa que não é digno. E aí o Simon fala assim: meu Deus, tem alguma coisa muito estranha com você.
Aí depois ele E percebe. e aí ele fala, que gosto estranho que eu tô na boca. Aí ele tenta cuspir, aí o Simon cai a ficha. Ah, é um gosto de ameixa, Com com temperos. temperos, Aí, assim. porque antes o Simon acha que o Colt tá só, só tipo, doido. doido mesmo, tipo assim. E na verdade, quando ele vê, ele fala, ele te envenenou mesmo. Isso é um produto da alquimia super tóxico mesmo. E realmente é como se você tivesse perdido o seu filtro comportamental. E aí e fica muito engraçado, porque depois o Muito. Simon vai e fala que ele precisava de um parâmetro comportamental. E que o Simon seria esse parâmetro. Aham. E que, inclusive, ele começa a pontuar coisas De 1 a 10. de 1 a 10 de tão... de... Tipo assim, de risco. Exatamente. Tipo, por exemplo, De correto ou não correto. cuspir no chão. É 1. É 1. Aí ele fala... Matar Ambrose. Matar Ambrose. Ai, Sete. eu adorei essa ponderação. Matar Ambrose. Não, matar Ambrose é 10. E falou assim, não, 10 não, 8. Não, talvez 7, 7. E vai assim, e eu tenho que... Não, vamos parar com essa cabeça, eu tenho que ir pra prova de admissão. Não, prova de admissão é 10, é com certeza 10. Porque você imagina, com certeza, é uma coisa de exposição super social e tem gatilhos assim que você pode imaginar 30 mil. Nossa E senhora. aí ele fala, E então, com risco vai de- buscar a Feila, porque ela tem o exame dela é super ali mais pra frente. Aí ele, meu Deus, a Feila, você tá doido, Colt? Eu falei, não tem outro jeito, tipo assim, né? Se me dá sua ficha. Ele falou, eu já gastei minha ficha. O Simon, né, já tinha feito. Aí falou assim, então vou chamar a Feila porque ela já me ofereceu o dia da aula dela, então vai dar tudo certo. Sim. Aí vai, ele procura a Feila, volta 5 minutos depois. E antes dele sair, porque o coach tava todo doido lá com uma faca na mão. Ele falou assim, onde é que você arrumou essa faca, menino? Aí eu falei assim, não, eu vou sair daqui, vou procurar a Feila, você vai sentar na sua mão, você não vai fazer nada. Fica quietinho, Quietinho. pelo amor de Deus. Tá quase falando que tá parecendo com uma criança, É. né? E aí ele volta 5 minutos depois com a Feila. E aí ela fala assim, olha, a gente chegou aqui, mas tá tudo bem com você, né? Você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho. E aí a gente vai entrar, pode ser? Aí a Feila... Aí quando eles vê, o coach tá sem camisa. Fala assim, Sim. desce sua camisa, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Ah, eu tirei a camisa. Tava Mas com calor. Tava com calor. Eu falei, sabe por que você não abriu a janela? Eu falei assim, eu tenho que limitar minhas interações, né? Foi genial, né? Aí o Simon falou, não, realmente foi inteligente isso. Assim. E aí ele explica pro Colt que, tipo assim, vai durar mais ou menos umas 8 horas até passar totalmente, mas você talvez vai ter alguns outros efeitos colaterais, uns ecos. Tipo assim, vai surgir ali umas recaídas pra você. Principalmente desencadeadas por fatores mais estressantes. Sim. Aí, uma parte que eu achei muito engraçada. A Feila vê o V, né? E aí o coach fala, nossa, Feila, você é bonita demais, você é linda. Eu te dou todo o dinheiro que eu tenho na minha bolsa só pra ver você por 2 minutos pelada, nua. Menos o meu alaúde. Menos meu alaúde. Cara, foi muito E ele, pelo amor de Deus, Costa, isso é muito grave, muito grave. Ele, por quê? As mulheres, elas ficam nuas nos quadros, não sei o quê. E aí ele, mesmo assim... Aí foi assim, foi legal que antes deles chegarem, ele falou assim, eu tentei pensar em alguma coisa engraçada, mas eu não consegui. Reparei que o humor tá ligado às transgressões sociais, então... Como eu não sei aonde eu tava errado e tô certo, eu não consegui pensar em nada engraçado. Eu achei bonitinho demais, eu achei engraçado. E aí eles pensam em... aí ele vai explicar pra Feila. Não, Feila, isso é uma coisa alquímica. O Mandrake fala isso em todas as aulas. O que eu achei muito engraçado é que a gente vê que o Ambrose, ele é um alquimista ridiculamente básico. Não tem essa sensação? Tipo assim, o Ambrose nem... Ele é ruim. O Ambrose é relar? Ok, talvez ele seja um pouco bom, mas às vezes ele é mais... Sei lá, a sensação que eu tive assim... O Ambrose, ele é meio... Tipo assim, ele foi pegar justamente uma coisa alquímica óbvia. Que, tipo assim, que a gente aprende em toda aula. Eu fiquei fazendo bullying com o Ambrose na minha cabeça. Mas assim, por ser alquimia, ou seja, uma coisa mágica mesmo no fundo, ele não tinha antídoto e não tinha como eles irem na iátrica para passar uma medicação. Porque não ia adiantar nada, apenas ia provavelmente deixar o coach em mais problemas, porque ele ia falar um monte de coisa absurda lá, né? Aí, o que eles precisavam mesmo era de tempo. E o que ele precisava de tempo, então, para fazer essa prova de admissão pegando o tempo da Feila. E é o que, de fato, no final eles fazem, né? Eles trocam o tempo, A ficha, né? a ficha de tempo lá, a ficha da prova de admissão. E ele teria... E nesse meio tempo, depois que eles fazem essa troca até o anoitecer,
fica o Sim e o coach no quarto do Sim lá, conversando, e era até engraçado, porque toda hora o coach falava uma coisa absurda e o Sim fazia umas É. ponderações, assim. 3 vezes não. Eu gosto quando ele fala isso. Porque ele fala uma coisa pro baixo, tipo assim, escute 3 vezes. Lembra quando ele falou umas coisas assim? Não. Eu gosto quando eles fazem isso, fazem isso. Aí, o que que acontece? Já mais pelo anoitecer, as suas noções, assim, comportamentais estavam voltando, e ele foi sozinho de volta para Anchors. Só que, como efeito colateral, ele começa a ter memórias muito assustadoras. Vívidas, as memórias Vívidas. voltam, né? E aí seriam as piores memórias da sua vida. Aí a gente pensa, as piores memórias da vida dele provavelmente seria quando a sua trupe foi assassinada, quando ele se deparou com os corpos anormalmente, tipo assim, posicionados dos seus pais. Mas não, porque ele já tinha revivido e trabalhado tão bem isso na sua mente. Que elas mal cortavam, né? Exatamente. O que era doloroso para ele, de fato, na verdade, eram as lembranças boas e preciosas da sua infância. Olha, esse capítulo eu comecei ele achando o máximo e eu terminei chorando. Tipo, acho que todas as vezes que ele. Eu já tô até emocionada um pouco. Mas todas as vezes que ele fala dos pais dele, eu fico super emocionada. Porque, tipo. O livro dele, ele é muito bem descrito como pessoas. E não tem. Acho que coisa que a gente mais se identifique como o amor, por exemplo, o amor pelos seus Fraterno, pais, tipo assim. Então, quando ele descreve a dor que ele tem por lembrar do pai dele na carroça, ou lembrar o pai dele no alaúde, principalmente a mãe. Nossa, a mãe foi aqui mais parte do coração da gente mesmo. Não, e ele fica deitado em posição fetal, chorando por horas e horas. Até que mais tarde aparece Auri, que eu nem sabia que a Auri sabia onde ele morava. Eu amo a Auri. Também. Aí ela chega lá e aí vê o coach chorando e fala, oh. Ela percebe, né? Aí ela fala, olha, coach, você não precisa ficar sozinho. Eu sei que você tem uma pedra no lugar do coração e que tem dias que ela fica tão pesada que não há nada que possa fazer. Eu compreendo. Ou seja, provavelmente ela deve ter alguma perda Você nesse devia ter me teor. procurado, porque eu compreendo. E aí ele pega e fala. Ele fala, eu sinto saudade dela, porque aí veio a recaída, não um eco da ameixa lá. E ela, você pode falar. E ele fala da vez Da mãe que eles dele, né? cantavam juntos, que ela cantava junto com ele. E aí ela fala de novo aquela frase, né? Tá tudo bem, eu estou aqui, você está a salvo. E, tipo, eu coloquei aqui na minha fichinha, tipo, gente, quem é a Auri? Quem é ela? Pelo amor de Deus, alguém me fala, porque ela... O que ela passou, qual que é o passado dela, por que ela protege o Quoth, que tipo, uma proteção amorosa, porque ele fala assim, quando ela abraça ele, ele fala, fazia muito tempo, que eu não Abraçava alguém. era abraçado por alguém de uma forma carinhosa, amorosa. E o engraçado foi que nesse capítulo, quando ele fala das memórias, a gente perde um pouco. Lembra quando a gente perde? Eu já comentei que esse livro ele tem uma parada mística. A gente às vezes esquece que tem o Chandriana, às vezes a gente esquece que tem o Zamir, mas tem isso. Então não é uma parada mágica, somente mágica. Não. Tem uma palavra, tem uma Humana, parada. relações humanas, Sim, dificuldades mas eu falo assim, humanas. a gente acaba esquecendo dessas narrativas, mas até esse místico tão forte, Chandriano, Zamir, o assassinato, Gris, Helix, perde pra potência que é o real, que é a fraternidade, que é a questão da mãe, da família, entendeu? Tipo assim, nossa, meu Deus do céu. E tem uma Foi frase, foi muito bom. tem uma frase que o coach diz que, nossa, nessa hora eu desmoronei. Ele fala que eu sinto saudades dela e nunca mais vou vê-la. Ai, é muito triste mesmo. Nossa, eu desabei. Enfim, capítulo 8, perguntas. E novamente, Letícia aqui tem uma ressalva, que as perguntas aqui não são só as perguntas da prova de admissão, mas as perguntas que coach demora um pouco a falar pro Elodie, em que ele acaba se metendo numa cilada. Sim. Então tá. Então tá ele lá. Ele tentou, nesse período que ele ganhou com a troca com a Feyla, de fazer alguma coisa útil até a prova da admissão. Ele tentou estudar, ele tentou fazer novas lamparinas na ficiaria, mas sempre via aqueles ecos de ameixa e deixava ele
sem realmente muita ação. Ele ficou prejudicado por conta disso. E ele tava com medo de parecer fraco pros outros, né? E aí me fez perguntar uma coisa que eu vi nesse cara, ele refletindo um pouco sobre, poxa, por que o Colt não atua? A gente não vê o Colt atuando, né? E, tipo assim, a gente vê o Colt cantando, a gente vê o Colt... Mas aí vem essa questão que um desses caras do blog comentaram sobre a reflexão do cara, de que o Colt está sempre atuando. Com certeza. Então ele não precisa ter um momento num palco. Ele tá realmente... E você percebe isso. Tanto é que essa pessoa lá no site comenta, um dos únicos momentos que a gente não vê o Colt atuando é em Tarbean, que ele tá em profundo estado de... Hibernação de luto, exatamente. E com a Áurea agora. Que ele não está escondendo nada. É ele na versão dele mais, assim, fragilizada mesmo. E acabou que por conta disso, por esse medo de ser considerado louco no período de admissão, que a gente sabe que é um período que endoida os alunos, ele prefere ficar escondidinho na Anchors por uns dias. E aí... chega o dia da prova de admissão de fato. Os ecos de ameixa estavam ficando menos frequentes. E ele desce para tomar o café da manhã antes da prova. O Anchor, o moço da hospedaria, ele estava preocupado com o Colt. E ele vai arrumar um lanche para ele. E aí fala, você vai tomar esse leite aqui antes que azede. Porque a geladeira, que era tipo um dispositivo mesmo, que usava as runas lá, então era um dispositivo feito na universidade, tava bagunçado lá, que era o sem gelo, tava estragado. Eu amei isso. Aí o coach falou assim, deixa eu dar uma olhada aqui que talvez eu consiga arrumar, né? E ele de fato arruma, porque ele disse, nossa, tava muito mal feito, assim, esse artefato, né? Tava muito mal planejado. Aí ele vai, conserta e pega como se fosse... Pegou o dinheiro que ele tinha lá com o Anchors mesmo por conta daquelas bebidas que ele geralmente trocava por água para pegar o dinheiro no final. E ele paga mais o dobro para ele por ele ter consertado essa geladeira dele. E aí ele ganha, então, mais um talento, somando quase 6 talentos na bolsinha dele. E tem uma parte que fala assim, em qualquer outro lugar que não a universidade, aquilo seria um milagre artesanal, um luxo. E sabe o que essa frase me pensou? O quanto a gente é muito republicano, né? Tipo assim, a gente já tinha comentado que o nome do vento passa-se única e exclusivamente na República. E sabe quando você tá, tipo assim, cai a ficha de que você tá na universidade demais, que a gente só conhece lá, que eu parei pra pensar, tipo assim, gente, então como que é os outros lugares dos 4 cantos? Como que é numa vila de Arthur? Ou como que é numa cidade de Modeg? Ou como que é uma... Sabe, me deu essa curiosidade, sabe? Mas... eu fiquei muito curiosa. Enfim, era isso que eu queria. E eu acredito que isso é muito interessante, porque a gente cai a ficha de que a gente não conhece muito os 4 cantos. Eu espero que ainda, né? A gente ainda não conhece. E que muitas coisas acontecem dentro dos locais. Tipo assim, dentro das casas, dentro dos bares, das hospedarias. Porque a gente, quando tava em Tarbean, a gente conheceu alguns locaizinhos só. Que foi as ruas de Tarbean, na sua grande maioria. No porão lá do Trepes. E, enfim, eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente tá na República. Aí, o coach está a caminho do Cavum, né, para fazer a prova, só que ele encontra Elodie no prédio dos professores. Ai, meu Deus. E aí ele vai tentar perguntá-lo se ele pretendia incluí-lo na aula de nomeação, que era uma cadeira que agora Elodie estava criando. E é engraçado que o Elodie faz um contato visual que quase deixa o coach catatônico. É uma tipo assim, ele entra dentro da cabeça, além da impressão que dá, que ele entra quase dentro da cabeça de coach mesmo. Mas do nada aparece Hammer, que eles estavam no meio no meio da escada, xingando eles, sai da escada. Aí o Elodie ficou olhando com um olhar tão assustador pro Remy, que tipo, gente, foi meio assustador. E talvez seja por isso que ele fez o que fez, não é mesmo? Sabe o que eu achei interessante? Que ele fala o seguinte,
Se você vai ficar catatônico de novo, tenha a decência de fazê-lo lá no refúgio e nos poupar o trabalho de carregar sua carcaça salpicada de espuma de volta para lá. Porque ele falou pro Eloding. Então ele tá se referindo ao período que o Eloding surtou. Sim. O que significa, tipo, carcaça salpicada de espuma? Porque ele tava babando, né? A carcaça é o corpo dele, catatônico e cheio de espuma. Adorei! Ele convulsionou, provavelmente. Será? Não, mas eu tô fazendo... Nossa, Jordana, eu não tinha pensado nisso. Eu adorei. Enfim, aí fala pro Colt, tipo assim, e você, não sei o quê, será que eu vou ter que falar também pra você escrever da forma que você entenda, do jeito que só a gente da sua lá entende, numa pantomima, numa cançãozinha, tipo uma coisa assim, sabe? Aí, eles voltam à conversa depois dessa chuva de palavrão, chuva de ofensas mesmo. Aí o Eloding fala, olha, você é ansioso demais para ter paciência adequada, orgulhoso demais para ouvir como convém, e é inteligente demais, e essa é a pior parte. Aí o coach fala, mas geralmente os outros professores gostam da inteligência. Você, então vá cursar com os outros professores, que eu, como seu padrinho do relar, você deveria ouvi-lo de vez em quando. Aí, né, ele para numa porta. Só que ele fala, olha, eu não tenho como passar por essa porta. O que você, como relar, faria? Aí o coach vai e faz o picklocking, né? Ele meio que destranca o cadeado usando os conhecimentos de rua dele. E eles entram lá. É porque assim, antes de acontecer isso, ele fala assim, você é ansioso demais para ter a paciência adequada. Eu já falei isso. É orgulhoso demais para ouvir como convém? Você falou? Falei. Perdão. É que geralmente a Letícia, ela repete as coisas que eu falo, porque ela tá pensando dentro da cabeça dela o que ela tem que falar em determinadas partes. É verdade. Mas assim, vamos segurando na mão de Deus e vamos lá, galera. Então eles encontram esse cadeado, coach destranca e eles entram nos aposentos. Tô tendo crise de riso. Eles entram nos aposentos que coach fala, nossa, não era o tipo de aposento que eu imaginava que era o de Eloding. E aí Eloding vai no guarda-roupa, começa a empilhar um monte de toga, todas as togas, e vai jogando na lareira toga a toga, até ficar tudo pegando fogo. Aí o coach intrigado, assim, fala assim, por que você tá colocando as suas togas no fogo, né? Por que você tá colocando fogo nas suas roupas? Aí o Eloding fala, essa não é a pergunta certa. Aí o coach cai a ficha assim e fala, de quem são esses aposentos? Aí o Eloding fala, essa é a pergunta certa. Aí ele fala, você sabe que é inteligente e essa é a sua fraqueza. Você supõe saber no que está se metendo, mas não sabe. Acha que pode contar comigo para lhe ensinar. Acha que eu o manterei em segurança. Mas essa é o pior tipo de tolice. Eu não vou te manter a salvo. Aí o coach meio que fala, eu sei que meus atos por vezes são meio irrefletidos. Aí o Eloding fala, de uma estupidez que ultrapassa todo o conhecimento mortal, sim. Aí agora, nesse momento, que na verdade o coach vai falar, mas quando o senhor era aluno, fez um bocado de estragos por aqui. Então você tem a obrigação de me ensinar, molde a minha mente jovem, né? Me guie. Aí o Eloding fala, o que o faz pensar que eu não estou lhe ensinando algo? Afora o fato de que você se recusa a aprender. Eu amo essa parte, gente, porque quem leu O Temor do Sábio entende essa parte de um jeito diferente. Que, tipo, o Eloding é muito... Ele, claro que ele tem os métodos bem particulares dele de ensinar, mas no fundo parece que realmente é isso que tá acontecendo. Ele tá tentando mostrar e provar pro Colt o quanto ele é insensato e impetuoso e cego, às vezes, do plano de fundo, assim, da vista maior. Mas, e aí o Colt não se dá conta. E é engraçado que quando o Colt fala pra ele assim, pois é, mas o senhor acha que só eu que faço escolhas erradas? Porque eu soube de coisas que você fez também no seu período de estudante que você errou. E isso que a Jordana falou é engraçado porque isso dá uma reação quando o Patrick descreve que
que o Eloding fez uma cara de quem tinha sentido essa coisa. Será que ele fez? Será que fez alguma coisa estranha? Ou fez alguma coisa que se arrependeu amargamente? Porque você lembra que o Win, que é o guildeiro dele, que tava no refúgio, era uma coisa que causava muita culpa no Eloding. Mas não sei. Isso é coisas assim que eu tô pensando. Será que foi algo parecido com o que aconteceu com o Win, que aconteceu quando ele era estudante? Essas coisas. Outra coisa também, se a gente parar pra pensar, o que ele fala, o que o Eloding fala é muito verdade. Gente, a gente tem que lembrar que quando o coach foi pro Aluadouro, ele se jogou do Só prédio. pra poder conseguir, né? Exatamente. E achava que o Eloding ia salvá-lo. Então ele se entrega de corpo e alma, numa devoção quase cega, achando que o Eloding vai fazer tudo, assim, que ele pode contar com o Eloding. Na verdade, é bem o contrário. A arte da nomeação é muito perigosa. Tão perigosa que o seu guildeiro está lá doido no refúgio, né? Então, assim, é isso que o Eloding talvez tenha mais dificuldade para ensinar o coach. O do tanto que é perigoso e do tanto que ele tem que ser cauteloso e, tipo, filho, tem coisa aqui que eu não vou saber te ensinar. Tem coisa aqui que você tá sozinho, né? Eu achei essa parte bem legal e, além do que, muito engraçada. Ok, agora capítulo 9. Um linguajar civilizado. Tem alguma ressalva nesse título ou não? Não. Tá certo, então. Então, vai agora, de fato, estamos na prova de admissão. Então, cada mestre vai fazendo suas perguntas ali. E eu acho que uma das perguntas que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui são de 2 mestres. Primeiro é do Eloding e depois é do Remy. Exatamente. A primeira é do Eloding, né? Então, o Eloding, teatralmente, tal como Manet, repete o que havia dito na eólica. Ele coloca os 3 dedos em riche e diz: você tem 3 cartas de espadas na mão e já foram jogadas 5 espadas. Quantas espadas dá isso? Aí todos os mestres olham pra ele assim, que porcaria. Né? Ah, não, olha esse doido falando doidice, né? Aí o coach fala 8. E aí ele fala assim: vocês querem que eu participe dessa patomínia, sabe? Assim, vocês querem que eu faça perguntas que apenas um nomeador saiba? Ok, então. Então, para onde vai a lua quando ela não está mais no nosso céu? E quando ele termina de falar isso, é como se tivesse alguma coisa ausente no ambiente. Todo mundo fica meio tenso, meio sombrio, assim. A voz do Eloding é muito diferente, né? Parece Exatamente. que ela enche a sala, ela enche todo mundo, ela treme. Tipo assim, sabe quando aquela voz é plena? E a voz dele é essa. Porque não é só uma voz, né? Ele tem um domínio de alguma coisa ali a mais. Ele não fala, né? Ele nomeia, tipo, parece que é uma coisa diferente. E realmente, tipo, quando eu comecei a dar uma olhada nesses capítulos daquele cara do site que eu falei, e ele fala o seguinte: gente, por que o Eloding faz a mesma pergunta que o Manet? Será que é o acaso? Não deve ser o acaso. Nunca é o acaso. Porque aí é muito interessante. Ele vai fazendo vários questionamentos. Tipo, será que o Eloding estava no dia na eólica? Será que o Eloding viu no coração de Quoth quando olhou no olho dele na escada do prédio dos professores? Será que o Manet é o Eloding? Até nisso ele pensou. Tipo assim, sabe? Faz sentido. Enfim, ao acaso não deve ser. Será que o Eloding já fez essa pergunta tantas vezes pro Manet? A Jordana até falou assim: Letícia, mas nossa, que engraçado. Depois a gente tem que ler mais sobre o Manet, reler mais coisas. E vai ficar devendo ainda. Vou reler mais sobre o Manet pra ver onde que vai. E outra coisa é a questão da lua. Gente, a lua, ela repete muito nesse livro. Muito. Pra onde a lua vai? A gente já tinha visto aquela frase que tem 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem lua e a ira de um homem gentil. Então, a noite sem lua, ela é realmente um dia, sei lá, um momento especial para aquele mundo. Tem luas com Heilax. A Auri e o Bast temem a lua. Então, meu Deus, né? Alguma coisa isso deve mostrar. E ele fala o seguinte:
quando não está mais no nosso céu, isso significa alguma coisa? No céu de quem, então? No céu dos encantados? No céu de quem será, né? Exatamente. Que a dos encantados é o que faz mais sentido, né? Sim. Que é o único mundo que a gente não viu que essa lua poderia esconder. Mas sei lá. Né? Exatamente, mas sei lá. E a do Remy. E a pergunta do Remy foi muito boa. O Remy pergunta: você pôs fogo nos meus aposentos, seu raviazinho bastardo? Aí o coach, que tinha uma aversão a essa palavra, raviazinho, ele fala: não pus. E teve uma recaída. E teve um eco de ameixa. Ele vai e fala: não pus, mas gostaria de ter posto, e gostaria que o senhor estivesse lá dentro, em sono profundo, quando o fogo começasse. E aí o reitor fala: para com esse negócio aí, você vai ser condenado à conduta imprópria de novo, né? Uhum. E falou assim: me desculpa, mas assim, esse termo rávia é um termo que muito justificou já a morte e desmedida, assim, do meu povo, dos Hu, né? Aí ele fala: o que quer dizer isso? Porque a gente tem que lembrar que o reitor é, na verdade, como é que é o nome? Linguista mor. Uhum. Então, ele tem interesse por palavras, assim, né? E você me responda a etiologia dessa palavra e eu faço dessa a minha pergunta. Aí o Remy fala: mas eu não terminei a minha pergunta. Eu falei assim: não, você foi ainda mais mal criado que ele e com menos motivo que ele. Então, acabou sua pergunta. Aí eu falo: então, rávia é um termo... Eu não anotei direitinho. É tipo de um termo do... Ralé viajante. Exatamente. É um cara muito importante. É como se fosse um governante da época, que ele meio que permitia que qualquer pessoa da ralé viajante poderia ser julgada, punida, quiçá morta, né? Sem muita justiça envolvida nisso. E que ralé viajante foi abreviada como rávia. Ralé viajante, E né? também podia derivar do termo ravialendo, que refere à aparência maltrapilha das trupes de artista em situações de aperto. Exatamente. Então, assim, era um ponto muito delicado mesmo pro coach. E quando o Colt faz essa resposta pro Remy, do tipo, não foi eu que pus, eu queria que eu tivesse colocado e o senhor tivesse dormido lá dentro, tipo assim, lembra muito o Colt que a gente conhece quando ele surta e faz aquelas ameaças loucas, do tipo, Aquelas ameaças quase se dramáticas você não fizer demais. isso, eu vou pôr fogo na sua hospedaria e eu vou dançar sobre os seus ossos e beber o seu sangue. Tipo, uma coisa assim, sabe? Bem Colt, sabe? Nossa, eu adoro quando ele faz esse trem. E sabe o que parece também? Como, por exemplo, a ameaça que Basti fez ao cronista. Verdade? Que toda, tipo assim, sangrenta e explícita demais me fez Não, uma e ilusão outra isso. coisa assim que eu tava vendo no próximo capítulo, a gente vai começar o capítulo 10, que é quando ele vai encontrar também a Devi. A Devi também tem uma parte bem ameaçadora, né? Que a gente tem um pouco de medo da Devi. Eu tenho um pouco de Devi medo. É meio assustadora, né? Tá, ok. Agora capítulo 10. Ser valorizada. Tem alguma coisa pra falar sobre isso? Ok, então ser valorizada. Que também a gente vai ver aqui que é tanto sobre ser valorizado pela taxa escolar, pela Dena e pela Devi. Ok, então começando pela taxa escolar, então foi lá decidido que a taxa escolar seria de 9 talentos e 5, menos do que o Manet previa, mas ainda mais dinheiro do que ele tinha na sua bolsa. Aí ele vai até a oficiaria para tentar fazer alguma construção, mas assim, ele não tinha tempo e também, enquanto ele não tivesse kit, ele não podia pegar nada do almofarishado. Almofarishado, eu não sei se eu falei certo. E aí ele tenta então pegar alguns itens de lá, que seria prata, ouro e alguma coisa que meio para ele fazer uma clonagem das moedas lá, né? Será que era? Ah, com certeza. Gente, eu não tinha pensado nisso, não. Não, ele ia querer cunhar as moedas. Exatamente. Aí ele fala: não, a gente não é autorizado aqui, né? Porque senão aqui ia virar uma banca de dinheiro, quase, né? E aí isso não é autorizado, não. Tem que ter permissão, né? Aí ele sai cabisbaixo e vai visitar a Dena. Vai pra Inri, né? Vai pra Inri, andando, meio que pensando: vou ter que pegar empréstimo de novo, e a única pessoa que vai querer me dar empréstimo vai ser aquela pessoa, a Devi, né? E aí, só que ele para primeiro num hotel chique, né?
que é o hotel em que tá hospedada a Adena. E ele todo maltrapilho fala que queria visitar a Adena, só que Diane, aquele nome que ela adotou nesse período. E aí o porteiro é super rude e desmerece ele. E o mais legal é que o Colt acha ele interessante, tipo assim, ele acha um sorriso bom. Tipo assim, nossa, eu vou gravar esse sorriso, porque esse sorriso aí são poucas pessoas que conseguem fazer esse sorriso. E também porque ele pensa, eu vou gravar muito bem isso pra quando eu tiver que atuar em uma situação semelhante. Exatamente, nossa, pensa. É Colt. É um artista. Aí, e o engraçado é que esse rapaz, esse funcionário, volta enraivecido quando a Adena permite que ele entre. Aham. E quando ele chega lá, tá nos aposentos super chiques, tem aquela harpa glamurosa lá no meio. E tá a Adena conversando com um rapaz. Que coitado, ele parecia ser um moço nobre, só que tava passando por uns períodos assim meio tensos. Que é o Geoffrey. Ele que é um poeta, só que segundo a Adena ele é meio obtuso, ele falta um pouco de malícia e que desde que chegou ali faz alguns meses só tem feito escolhas erradas. E é engraçado pensar assim nesse lado mais maduro da Adena, Sim. como se resolutiva, do tipo assim, alguém veio me procurar para pedir para mim alguns conselhos. E eu achei muito legal, porque a gente geralmente vê uma Adena, a gente sabe que a Adena ela é livre, que ela preza essa liberdade, tanto que ela comenta, né, que eu gosto de estar aqui, eu acho chique estar aqui, mas não gosto de saber que eu estou 100% o tempo todo sendo vigiada um pouco. Mas essa questão do tipo, as pessoas buscarem ela pra conselhos, ela ser um pouco resolutiva, ela achar, esse daí ele é só um pouco meio, sabe, pouco vivido, ou ele é muito crédulo. A gente viu uma versão um pouco diferente da Adena. Sim, mas sabe o que eu achei engraçado? Ela falou que ele só fez más escolhas quando chegou lá. Uma das más escolhas foi ela. Será que Se foi? relacionar com ela. Eu acho que não, eu acho sim. que ele é meio bobinho, porque... Pois então, a ponto de ser influenciado por ela. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Enfim, eu acho que sim, então eu tô certa. Agora lá. Aí, então, ele mostra lá aquele cômodo luxuoso e ela fala que realmente tem essa sensação de estar sendo presa, vigiada e que ela achava isso muito desconfortável. Aí eles pedem um chocolate quente, aí ela mostra o sinetozinho lá, a sinetazinha dela. E ela fala, olha que legal, ele vem na hora, ele vem correndo. Aí ele, isso é ciclística. Aí ela fica, nossa, ela ama. Gente, eu quero confessar que o meu sonho é a Adena fazer magias. Tava falando pra Jordana. Jordana, o único jeito da Adena fazer algum tipo de magia é a nomeação, porque a nomeação é a única magia que você faz sem precisar saber do que você tá fazendo, sabe? Que vem do coração, tipo isso, sabe? Meu sonho, gente, esse é meu sonho. Mas ela, na verdade, estava um pouco preocupada com aquela sineta, que ela achava que tinha uma conexão dupla. Tipo assim, era uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que ele ouvia a sinetinha, ela tinha a sensação de que estava sendo ouvida, como nas conversas. Mas aí o coach foi explicar pra ela, não, fica tranquila, do jeito que tá conectado aqui, não tem esse uso, é só uma sinetinha mesmo. Aí, é engraçado que nessa questão dela se sentir vigiada, e às vezes ela se sente até um pouco mal agradecida, né, por estar tendo todos aqueles benefícios, mas está se sentindo ainda infeliz, o coach meio que compara, mas eu entendo isso. O meu pai, ele detestava ganhar os benefícios mesmo do barão, que a gente era... tipo assim, uma vez por ano eles eram convidados para as instalações dos castelos, sei lá, do Greyfallow lá. E o pai dele se sentia completamente incomodado, porque ele se sentia muito restrito, comprado e restrito. E parece um pouco que a Dena tem um pouco dessa alma de trupe, né? Ela é um pouco, né? Com certeza. E aí ele pede pra ela tocar a harpa, ela toca a harpa, e ele vê a Dena pela primeira vez, porque ele falou assim que no começo ele tava vendo só as roupas, a aparência dela, e agora ele viu. Ele sabia que a Dena, tal como ele, era uma pedra em lapidação. Você via que ela era uma pedra muito preciosa, com muito potencial. Muito a Dena talento. tinha muito talento pra música também. Tipo, ela tinha o tempo certo, não era tipo alguém dedilhando a harpa. Ela tinha um quê especial e que um talento musical nato mesmo, que ele inclusive fala, nossa, você já tá tocando isso só em 3 onzenas, não conte pros outros músicos que eles vão te invejar.
E aí eles passam a tarde, bebem chocolate quente, acho que Ah, ele e só uma conversa. parte. E ele sai super felizinho de lá. Antes dele sair, ele falou assim: aqui são belos aposentos. Aí ela fala: são bons quando você está aqui. É, Dena. Aí ele saiu até mais leve, nem parecia que ele ia fazer um pacto com o demônio, como ele mesmo como ele disse. mesmo diz. Ele vai até Devi fazer um empréstimo. Ele pede lá seus 4 talentos. E ela fala: não, agora minha taxa é diferente, coach. Agora o meu mínimo é 6 talentos, 50% de juros em 2 meses. Nossa, é muito, né? Eu falei assim, mas eu só preciso de 4 e tal. E tenta pechinchar, ele todo garboso, usa um charme dele lá e tal. E não, 6 talentos o mínimo. E ela fala, não, então... Aí ele fala, não, então tá, bora. Aí, quando ela vai pegar o potinho pra coletar o sangue dele, ela fala, mas tem um segundo jeito. Eu lembro que você deixou implícito a última vez que passou por aqui que você tinha um acesso escondido ao arquivo. Se você me der essa informação, eu compro essa informação e te dou aqui 10 talentos. Você fala, não posso. Aí ela chega à oferta máxima de te dou 40 talentos agora, te dou. Não te empresto, te dou. E ainda vou pra cama com você. E é só que ele pensa na Auri, né? Ele pensa na Auri. Ele fala, não posso. A segurança da Auri. Ela faz um tipo assim... Eu vou achar esse lugar. Com você ou sem você, ainda vou achar. Nossa, e é super assustador. É como se fosse realmente uma pessoa em abstinência de uma droga. Sim, verdade. É assustador, É assim, muito assustador. Ela tem uma parada assustadora. Eu esqueci de falar de que ele levou um presentinho pra Dena da asma dela lá, né? Foi bonitinho. Foi bonitinho. Só que ele se sente um pouco bobo. Ah, mas eu adorei. Eu ia adorar. Pelo amor de Deus, se ela sofre com asma... Com o que você sofre? De doença. Não, é tipo eu chegar com uma omeprazol pra você. Não, gente, eu não faço uso de omeprazol sempre. Só quando meu estômago dói mesmo. O que tá errado, inclusive. Agora, vamos terminar, né? Tem alguma coisa a mais que você queira falar ou não? Não, é isso. Lembrando, capítulos 11 ao 19, daqui 2 semanas estamos de volta. Exatamente. Desculpem Eu falei qualquer pra coisa, Jordana, a gente tava com fome. Eu falei pra Jordana que eu tenho um plano. Ai, meu Deus. A Jordana adora quando eu falo isso, na verdade ela odeia. É que eu tenho um plano de fazer uma releitura. Depois que a gente terminar esse, a gente vai fazer uma releitura dos 2 livros com spoiler. Eu só fico olhando pra minha estante, pensando que eu queria ler outros livros também. Mas eu acho que uma releitura com spoiler vai ser super legal. Vai. Ai, Jordana. É isso, gente. Fiquem com Telu. É isso, gente. Boa semana pra vocês e arrasem.